papo. Eu queria começar, a Angelita mencionou entre as coisas que eu faço aí, a rádio, né? Eu comecei a responder perguntas na Rádio CBN em 2004. E eu me lembro que uma das primeiras perguntas, já na primeira semana que eu respondi, foi uma que iria se repetir várias vezes pelos anos seguintes, e que era: o diploma de EAD tem para as empresas o mesmo peso que tem um diploma presencial? E minha resposta na lata foi não, não tem. 2004. Por quê? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque toda coisa que é nova, que é desconhecida, provoca em quem já está no mercado há algum tempo aquela reação do tipo: não sei, acho que não vai dar certo, né? Sempre foi de um jeito, por que fazer do outro? A segunda coisa que eu disse é que os recrutadores, os entrevistadores das principais empresas do Brasil haviam se formado presencialmente. Então eles tinham que entrevistar candidatos e, ou por gosto, ou por querer, ou talvez sem querer, acabavam, no caso de empate, dando preferência a quem tinha a formação presencial. Isso, com o transcorrer dos anos, a minha resposta continuou mais ou menos parecida, mas eu insisti desde o começo que quem ia fazer o nome do EAD, né, era o formando, não era a empresa. A empresa iria avaliar. Então, os anos foram se passando, então o formando, de alguma maneira, ele consegue o emprego, talvez ele não tenha conseguido o primeiro emprego na empresa em que ele gostaria de trabalhar, mas foi em outra e depois foi evoluindo, até que chega ao ponto em que a empresa que o contratou começa a notar que as habilidades, o conhecimento, a capacidade não são diferentes daquelas de quem fez uma faculdade presencial. E hoje, em muitas empresas, recrutadores e selecionadores são aqueles alunos de 2004 que tiveram uma carreira bem sucedida e agora estão trazendo novos funcionários para as empresas. Então, em 2014, eu me lembro bem da data, porque foi durante a Copa do Mundo, essas coisas inesquecíveis, né, antes do 7-1, eu me lembro de um comentário que eu fiz na rádio dizendo: mudei o que eu venho dizendo. Se você tiver a oportunidade de se formar em EAD, não desperdice essa oportunidade, porque esse curso é bom para a instituição de ensino e é bom para quem estuda. Para a instituição de ensino é mais ou menos óbvio, né? Menos espaço físico, segurança, banheiro, tudo que vocês possam imaginar que tem um custo. E para o candidato, a possibilidade dele até escolher a que hora ele vai estudar, poder fazer pesquisa, economizar um tempo enorme de deslocamento até a empresa, ida e volta em algumas capitais do Brasil. Nós estamos falando, às vezes, para sair de casa e chegar numa faculdade e voltar para cá, nós estamos falando entre 1 e 2 horas, pegar a condução. Então, sim, é um grande negócio. Por outro lado, a partir do século XX, acho que a Regina e a Angelita disseram isso, o século XX é o século da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia não começou no século XX. Parece uma palavra assim moderníssima, mas não é. Em São Paulo havia um curso de tecnologia na Escola de Artes de São Paulo, que fica perto lá da Estação da Luz, naquele prédio. Já existia um curso que chamava tecnologia. Então, a palavra é antiga. Mas nós começamos a associá-la à tecnologia da informação, que, de fato, provocou uma transformação enorme no mundo. Praticamente tudo o que aconteceu da década de 90 para cá tem a ver com a tecnologia. Só recapitulando, em 1990, se não me engano, em março de 1990, chegou ao Brasil uma grande novidade, que era o telefone celular, um aparelho desse tamanho, assim, sabe, enorme, com uma antena, a gente desdobrava para baixo para falar no bocal, tinha uma bateria que durava no máximo 2 horas. Não deu muito certo no começo por vários motivos. Um deles é que o preço era muito alto, era inacessível. O segundo é que a rede, a infraestrutura ainda não estava pronta, não estava preparada. Então, se a pessoa começasse a
falar ao celular andando, em algum momento, 10 passos depois, provavelmente, cortava a ligação porque ela saiu daquela zona tecnológica em que ela podia falar. Então, foi progredindo. Como todo mundo sabe o que aconteceu, de um aparelhinho que servia para duas coisas, fazer e receber ligações, nós chegamos a um ponto em que essas duas coisas provavelmente estão em 7º e 8º lugar de tudo que a gente pode fazer com um iPhone. Em 94, em setembro de 94, a segunda grande novidade, o segundo momento de transformação, foi a chegada ao Brasil da internet comercial, que é o .com.br. A internet existia desde 1990, 89, né? Mas era uma rede basicamente para pesquisadores e cientistas, e matérias, na época, matérias em jornais diziam que era isso mesmo que ela ia ser. Ia servir para professor, ia servir para cientista, pesquisador. Poucos jornais, poucas revistas anteciparam que essa seria a grande novidade para quem vive no século XX. A internet também não pegou rápido, ao contrário do que todo mundo pode imaginar. De 94 até 98, muito pouca coisa aconteceu. Me lembro que em 98, a revista Exame, na qual eu tive o prazer de ser um contribuidor lá, escrever artigos, a revista Exame pela primeira vez publicou naquela seção de cartas de leitores, a carta de um leitor, a mensagem de um leitor que assinava com um arroba. Felisberto, arroba alguma coisa. E foi o assunto do dia na redação, uma transformação impressionante. Em 99, né, já tinha começado a se formar o que na época se chamou a bolha da internet, que as pessoas, qualquer pessoa abria um site, por simples que fosse, e o site começava a valer mais do que uma empresa que estava no mercado há 50 anos. Todo mundo poderia ficar milionário de repente abrindo um site de entrega de flores, por exemplo, tinha um valor incrível de mercado. Em 99, qual era o problema da época? O problema da época era entrar na internet e achar o site. Os serviços de busca eram pouco menos que horrorosos. Quer dizer, a gente escrevia 2 palavras ou 3 palavras, eles listavam todos os sites em que houvesse uma das 3 palavras. O que quer dizer que mais da metade do que vinha não era o que a gente estava procurando, então tinha que ir página por página, mudar de uma página para outra não era tão rápido como é hoje. Em 99, a editora Abril lançou uma revista que chamava Revista da Web, e foi um grande sucesso, ela durou 2 anos. E, basicamente, o que ela fazia era mostrar para os leitores quais eram os melhores sites de diversos assuntos. Parece brincadeira que tem que ter uma revista para a gente achar o site ou informação que nós estamos procurando. Isso mudou em 2002 com a chegada do Google, né? O primeiro serviço de busca que realmente mostrava o que a gente estava procurando, e mesmo que a gente errasse na hora de digitar, ele corrigia, como faz até hoje. Então, as 3 coisas, né, transformaram o mundo que nós vivemos. A internet deu a todo e qualquer brasileiro a possibilidade de falar, de se expressar, de emitir uma opinião. Enquanto existiam jornais e revistas no Brasil, a gente queria, eu quero falar alguma coisa, reclamar de alguma coisa através de um jornal, e eu estou falando isso até o ano 2000. Então precisava mandar uma carta para a redação, e é lógico que a redação publicava 3 cartas por dia, e normalmente eram cartas que tinham a ver com a linha editorial do jornal, da revista, né? Todo mundo podia sair atirando pedra para todo lado, né? Então hoje nós podemos fazer isso. As redes sociais fizeram uma transformação no mundo, da maneira como nós vivemos, nos comportamos, coisas que eram muito engraçadas há 30 anos, hoje podem até ser criminosas, podem gerar processos, né? Piadas racistas, que eram muito comuns, inclusive em programas de televisão no Brasil, que todo mundo se divertia, hoje não é mais divertimento. Homossexuais eram tratados como seres cômicos, caricatos, né? Hoje não são mais. Então, devemos isso à tecnologia. Devemos à tecnologia no mercado do trabalho, entre outras coisas, entrevistas virtuais. Hoje nós, e muitas empresas fazem, pelo menos a primeira parte da entrevista virtualmente.
E uma entrevista virtual não é a mesma coisa que uma entrevista presencial. Quem está acostumado com a presencial vai ter problema com a virtual, porque não sabe bem para onde olhar, como se comportar, o que falar, quer dizer, não está cara a cara com o entrevistador. Mas não tinha entrevista virtual até, puxa vida, 2010 mais ou menos, era incomum, porque a capacidade da internet ainda não permitia isso. Essas plataformas que nós temos hoje, e através das quais nós podemos fazer o que nós estamos fazendo agora, são extremamente recentes no mercado de trabalho. Bom, uma nova geração entra no mercado, e eu acho que, como a Angelita mencionou antes, o que era a grande profissão do século XX, né, já está sob suspeita no século XXI. Se a gente retornar mais ainda ao século XIX, a grande profissão que existia no Brasil era agricultor. A agricultura empregava perto de 70% da mão de obra nacional. Na década de 40, o presidente da República, o ditador, Getúlio Vargas, ele, através de uma lei, ele criou a consolidação das leis do trabalho, que todo mundo conhece, a CLT, estabelecendo uma série de regras para empregados que até então não existiam. Por exemplo, o tempo em que a pessoa trabalhava não era claramente determinado pela legislação. Minha avó, que era tecelã, ela trabalhava de segunda a sábado, das 6 da manhã às 7 da noite. E para ela era tudo normal. O que é normal? Normal é o que a sociedade, em uma determinada época, reconhece como normal. Ou seja, se não há como comparar com outra coisa, então aquilo é normal. Então, trabalhava-se muito. O que a CLT fez foi convidar todo mundo que trabalhava na roça a vir trabalhar na cidade. Por quê? Porque estabelece 8 horas ou 9 horas de trabalho por dia, 1 hora de intervalo para refeição, férias, possibilidade de aposentadoria através de contribuição para a Previdência Social. Aí o pessoal que trabalhava na roça, era o caso dos meus avós e bisavós, todo mundo disse o seguinte: espera um pouco, a gente aqui na roça fica rezando para chover, depois fica rezando para parar de chover, não tem fim de semana, não tem sábado, não tem domingo, só de manhã, de domingo cedo a gente tem um tempinho para assistir à missa. Agora, nós vamos para a cidade, vamos trabalhar numa fábrica, não deve ser pior que trabalhar na roça, embaixo do sol, embaixo de chuva. Bom, e além disso, tanto faz qual é a produção da fábrica. Na roça nós temos a colheita, na fábrica o problema é na fábrica. Então, se eles vendem ou se eles não vendem, a gente ganha. Então, veio todo mundo para a cidade. No fim do século XIX, no fim do século XX, nós já tínhamos 75% da população brasileira em cidades, em zonas urbanas. Em 1900, nós tínhamos 70% da população brasileira trabalhando no campo. Transformou completamente. No século XXI, novas profissões surgiram. A tecnologia fez com que o campo começasse a se expandir e as pessoas pudessem ter opções que elas ainda não acreditavam até então que poderiam ter. A carteira assinada, a possibilidade de ter um dia uma aposentadoria era certamente no século XX a primeira meta de todo mundo que se formava ou pelo menos concluía o ensino fundamental. Eu chutaria que hoje ela talvez seja a segunda. Eu acho que o jovem hoje, principalmente, ele está pensando muito mais em ser autônomo, de alguma maneira, mesmo que ele tenha que começar a trabalhar numa empresa para aprender alguma coisa, né, do que falar, não, eu quero construir uma carreira inteirinha dentro da empresa. Ele pode ser um funcionário público também, mas ele pode ser um monte de outras coisas que há 10 anos nós nem sabíamos que existiam. Ele pode ser um youtuber, ele pode ser um influenciador, ele pode ser um aplicador em bolsa, hoje está na moda o day trade, ele pode ser um DJ, ele pode ser um coach, que é a profissão da moda, que de repente tem coach para tudo, coach de felicidade, coach de vida, coach de outras coisas. Então, começou a abrir esse leque, e aí esse conceito mencionado de trabalhabilidade começa a fazer sentido. Quer dizer, eu preciso aprender uma série de coisas, porque uma delas vai ser o meu futuro.
mas espera um pouco, se eu tenho 18, 20, 24, 25 anos, eu talvez ainda não tenha absoluta certeza de qual é o meu futuro, para onde a minha carreira vai, ou quais são todas as coisas que eu posso fazer para ter uma carreira melhor do que a que eu estou tendo até agora. É o que se ensina num curso de graduação, se ensina na pós-graduação. É interessante, foi mencionado também pela professora Angelita. Eu não me lembro, como foi dito, eu me formei em administração, mas eu não me lembro de ter tido, durante todo o meu curso de administração, uma aula de empreendedorismo. Não é que não tinha a matéria empreendedorismo, que não tinha mesmo, mas não teve uma hora de empreendedorismo. O que acontecia é que a gente aprendia contabilidade na grande empresa, marketing na grande empresa, tudo na grande empresa. Então a gente se formava e falava, vou trabalhar numa grande empresa, foi tudo que me ensinaram. Se eu tivesse tido aula que me mostrasse o que é ser empreendedor, como começar, que curso eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, eu provavelmente teria seguido outra direção, mas eu só tinha uma para seguir, a mesma direção que a minha família tinha seguido, né? Meu pai e minha mãe eram trabalhadores. Então, hoje é possível pensar num leque enorme de possibilidades. Junto com esse leque, é engraçado, vieram também novas nomenclaturas, quer dizer, palavras ou expressões que a gente não conhecia até o final do século passado em relação ao mercado de trabalho, mas que de repente começou a aparecer. E eu estou mencionando isso, não para falar mal, mas para falar bem. Porém, todo mundo deve aprender essas palavras para participar de conversas, para entender o que está sendo dito. Meu ponto é o seguinte, pouquíssimas dessas coisas são novas. Nós temos hoje, por exemplo, mindset. Mindset até outro dia mesmo era foco. É exatamente a mesma coisa, tem que ter mindset. Então você tem que ter foco. Você tem que ter um propósito. Eu acho que todo mundo que entrou no mercado de trabalho tinha um propósito na vida, mas nós não chamávamos isso de propósito. Agora, quando você tem aí uma sacada legal, chama insight. Então nós começamos a falar em inglês. Em recursos humanos, nós começamos a falar em ressignificação. Significa que você significava e agora tem que se ressignificar. Então faça alguma coisa a respeito porque você não está agradando. E o que eu vou mencionar um pouquinho adiante, soft skills e hard skills. O que se fala disso hoje, e é muito engraçado, mas daqui a pouco eu volto nisso. Os nomes também das coisas que são importantes, que a gente acha que são essenciais para as empresas e, portanto, para a carreira de quem trabalha em empresas, também mudam com o passar do tempo. Na década de 1980, a grande febre nas empresas chamava-se CCQ, que é a sigla para Círculo de Controle de Qualidade. Toda empresa grande tinha um círculo, algumas tinham centenas de círculos de controle de qualidade, que era basicamente a reunião de funcionários, ou de uma área, ou de várias áreas, que se reuniam sem uma agenda pronta, começavam a conversar e apresentavam sugestões para que a empresa fizesse pequenas melhorias. A empresa, uma das empresas que eu trabalhei, ela tinha, acho que 3.500 funcionários. Nós chegamos a formar 80 círculos de controle de qualidade e as reuniões eram durante o expediente, era uma loucura, nunca tinha visto aquilo. Só que o tempo vai passando e quando o tempo passa, tudo se desgasta. E quando a gente começa a falar demais de alguma coisa, ela é substituída por outra. Aí o CCQ, que ainda existe em muitas empresas, foi substituído pelo Just in Time. O que era o Just in Time? O Just in Time significava que as empresas, para produzir, precisavam ter estoques. E como elas não confiavam muito nos fornecedores, ou porque tinha greve, ou porque podia faltar matéria-prima, elas formavam grandes estoques. Grandes estoques são um problema danado para o capital de giro da empresa, é dinheiro parado. O Just in Time, uma técnica japonesa, era um sistema em que o estoque era zero. Acertava-se com o fornecedor que eu pedia na véspera e no dia seguinte estava lá. De certa forma, a empresa transferia o estoque para o fornecedor e não mais para ela mesma. Puxa, que maravilha, né? Depois do Just in Time, outra técnica japonesa ainda, na década de 80, foi o Kanban. O Kanban já não era mais ligado à produção, aos estoques, era ligado a gargalos. É o tempo em que a gente perdia
fazendo coisas que, se fossem eliminadas ou se fossem diminuídas em tempo, elas iriam diminuir todo o tempo de todo mundo que estava envolvido em o mesmo processo. Então, o Just-in-Time Kanban, nada mais vai mudar no mundo. Aí vem os anos 90, começa com algo chamado reengenharia. Reengenharia deu um livro, todo mundo leu esse livro, todo mundo falava em reengenharia. Eu escrevi uma história sobre reengenharia que chama As Duas Pulgas, que é meio engraçado, está na internet para quem quiser ver, porque engenharia significava mais ou menos o seguinte: vamos começar do nada a rever tudo e mudar tudo, rever processos, rever tudo que nós estamos fazendo, cada operação precisa ser analisada. A reengenharia é como se eu estivesse formando a empresa agora, mas sabendo o que eu sabia antes. Que maravilha, todo mundo fez curso de reengenharia. Eu me lembro que tinha consultor de reengenharia, tem um monte de consultores, é muito legal, né? Bom, aí quando a gente estava acostumando com a reengenharia, veio o downsizing. Downsizing significa reduzir. Então, aí, em vez dos processos, que era o caso da reengenharia, vão para o pessoal. Quem é realmente indispensável numa empresa? E nós descobrimos que quase ninguém era. Então, era reduzir ao mínimo indispensável cada trabalho e reduzir ao mínimo indispensável as pessoas que executavam esses trabalhos. Obviamente que isso gerou uma bela série de dispensas em muitas empresas. Tem gente que só de ouvir falar de downsizing hoje já tem um treco. Depois veio o Six Sigma, que era uma técnica interessante e muitas empresas ainda adotam. Então já tem, vamos classificar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha o 3P, que era vendas e marketing. Então vamos, 3 palavras que começam com P. Para quem tem hoje 20, 25, até 25 anos, talvez tudo isso que eu disse a pessoa nunca ouviu falar. Mas muitas coisas que nós estamos falando hoje, provavelmente daqui a 10 anos, ninguém vai lembrar que nós falamos também. E eu queria então falar de soft e hard skills. Deixa eu puxar a minha colinha aqui para cima. Soft skills tem um monte de livros, um monte de consultor, todas as empresas falam nisso. Basicamente, não adianta você ser um excelente técnico se você não tem habilidades interpessoais. Já se falava em habilidades interpessoais nas empresas, pelo menos desde a década de 70, mas não falávamos em soft skills. E aí alguém dirá, ou perguntará, quanto tempo tem a expressão soft skill? Como nós a conhecemos hoje, né? Com a mesma definição que nós temos hoje. E, obviamente, a contrapartida dela, hard skill, que é competência técnica. Resposta, ela tem mais de 50 anos. As duas expressões, hard skill e soft skill, foram criadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ainda no final da década de 60, era para treinamento militar. Estamos falando de meio século, mas ninguém ligou muito para isso em empresas. Hard skills, obviamente, eram tarefas que requeriam o uso de equipamentos. E soft skills eram tarefas que eram de comportamento. Como é que eu me entendo ou me faço entender com as pessoas que trabalham comigo? Então a coisa ficou, hard e soft skills ficou aí meio perdido no tempo, até o grande ano de 1995, quando um psicólogo americano, Daniel Goleman, escreveu um livro chamado Inteligência Emocional, que ele dizia que se você não tiver inteligência emocional, não adiantava muito ter o quociente de inteligência, né, o QI, que era a maneira de medir se uma pessoa era mais ou menos inteligente até então. A gente fala, o camarada é fantástico, ele tem 140 de QI, uau, um gênio. Ele podia até ser um gênio, mas se ele entrasse para trabalhar numa empresa, ele provavelmente não ia ser promovido nem a supervisor, se não soubesse se relacionar para todos os lados. O Daniel Goleman, quando ele escreveu o livro, ele não estava falando de empresas, inteligência emocional, estava falando do mundo em geral, a vida das pessoas. Mas as áreas de recursos humanos adoraram o termo e adotaram o tempo para o mundo corporativo. Quando hoje, se alguém for procurar no velho e bom Google, o que é soft skill, vai encontrar um monte de expressões ou palavras ou termos. Tem os 5 principais,
Soft skills, os 7 principais, os 10 principais, eu já cheguei a achar até os 18 principais em algum lugar. Mas os 5 que normalmente são mais mencionados são gestão de tempo, networking, trabalho em equipe, pensamento criativo, resolução de conflitos. Eu vou repetir, porque alguém deve ter pensado, pera, isso aí já existia, sem dúvida nenhuma, gestão do tempo. Gestão do tempo vem lá, lá atrás, como eu mencionei, quando nós começamos a ficar preocupados com o tempo, com a engenharia. Networking. O networking começou no Brasil com uma pessoa que acho que todo mundo já ouviu falar, que chamava Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para Dom Manuel, o venturoso rei de Portugal, anunciando o descobrimento do Brasil, escreve um monte de coisa, nesta terra em se plantando tudo dá, e termina a carta pedindo para o rei Dom Manuel se ele não podia transferir o cunhado do nobre escrivão, que estava na África, uma colônia portuguesa na África, para Lisboa. Então, networking, quem é que eu conheço que pode me ajudar? Isso tem sido a história do mercado de trabalho brasileiro, de promoções e de outras coisas, de bônus, há 500 anos. Mas a palavra networking já existia, acho que ela existe pelo menos desde a década de 80. Então, nenhuma novidade em networking também. Com quem eu posso me comunicar? Trabalho em equipe. Bom, trabalho em equipe, eu me lembro, deixa eu ver, a primeira vez que eu vi isso escrito dessa maneira, anos 60, eu acho. Não me lembro dos anos 60, mas dos anos 70, com certeza, trabalhar em equipe. Hoje, muitas empresas dizem, nós queremos funcionários que saibam trabalhar, que gostem de trabalhar em equipe. Cada um pode responder para si mesmo. Você gosta de trabalhar em equipe? Você está fazendo uma entrevista, a resposta é a coisa que eu mais gosto no mundo. Para muitos de nós, inclusive eu mesmo, a resposta é nem um pouco. Eu prefiro pensar sozinho e depois, pegar 2 ou 3 que vão resolver a situação e contar para eles para ver. Mas trabalho em equipe é muito importante. Pensamento criativo. Não é novidade pensamento criativo. Nós precisamos resolver problemas que requerem uma solução imediata, criativa, praticamente todos os dias, desde sempre. E resolução de conflitos, a coisa que mais existe em empresas, né? É encrenca, é fofoca, é um falando mal do outro, é furando o olho, querendo subir. Pessoas que não se entendem, o trabalho de um depende do trabalho do outro, aí o outro atrasa, ou fica o dia inteiro na internet. Então, resolução de conflitos é fundamental. Falei alguma novidade? Não. Porém, o que o século XXI fez foi colocar isso embaixo de um guarda-chuva, muito bom, chamado soft skills. Por que não chamou, por que não traduziu e chamou habilidades interpessoais? Porque já chamava assim. Então, hard skills dá a impressão de ser aquela grande, enorme novidade. Então, não tem problema nenhum. O guarda-chuva é bonito, é colorido, mas o que está embaixo dele são coisas que nós já sabíamos. No século XXI, cada uma dessas coisas sofreu o impacto da tecnologia. Podemos dar exemplos. Networking. Como é que nós podemos fazer networking hoje? Nós podemos fazer networking através do LinkedIn. Nós podemos fazer networking através de rede social. Quer dizer, o que não era possível. Cada uma dessas coisas, gestão de tempo, nós começamos a ter ferramentas de gestão de tempo que as empresas implantaram. Quer dizer, contabilidade era fechada ali no braço. 3 dias para conferir se os lançamentos eram corretos ou não. Até que alguém inventou a planilha de cálculo. Inicialmente uma que os saudosistas vão lacrimejar de saudade, que chamava Lotus 1, 2, 3. Mas Excel, então, podemos fazer planilhas, economizar tempo, economizar até a quantidade de pessoas que executam um trabalho. Trabalho em equipe, nós trabalhamos quando é necessário, muitos trabalhos precisam ser feitos em equipe, porque hoje, graças à possibilidade da gente conversar com pessoas em outros lugares, na filial de uma empresa, filial de vendas no Brasil inteiro, trabalhar em equipe começou a ser uma coisa que faz muito mais sentido do que fazia há 20 anos. Nós podemos comunicar imediatamente para o Brasil inteiro, para a equipe inteira, como é que nós queremos que as coisas sejam feitas. Então, a tecnologia nos ajuda muito em tudo isso. Então,
voltando aqui. A trabalhabilidade. A trabalhabilidade, eu aconselho pessoas que vão falar em público que jamais corram o risco, numa apresentação ou numa palestra, jamais corram o risco de tentar pronunciar de uma vez só uma palavra que tem mais de 4 sílabas, porque é um perigo a gente tropeçar numa delas. Eu me lembro em empresas, quando eu tinha uma votação, vamos votar para ver. Eu falei, por favor, se todo mundo está a favor, alguém vota contra, para a gente não ter que falar unanimidade, porque toda vez que alguém fala unanimidade, é Então, trabalhabilidade. O que é trabalhabilidade? Significa o seguinte: a tecnologia, os novos tempos, me deram tantas possibilidades de enxergar 360, né, todas as direções possíveis, pesquisar na internet, no Dr. Google, coisas que eu talvez não saiba, mas que eu talvez possa fazer. Para que isso? Porque eu sou curioso? É bom ser curioso, né? A curiosidade é a mãe da criatividade. Quem não é curioso dificilmente vai ser criativo na vida. Mas por que isso pode? Em primeiro lugar, se eu tenho um emprego, aumentar a minha renda. Eu posso fazer alguma coisa em casa. Posso fazer no fim de semana, posso fazer de noite. Posso fazer de dia se eu trabalho de noite. Enxergar todas as oportunidades que já ou daqui a pouco vão fazer com que o meu leque de opções aumente e, portanto, o que eu posso ganhar, o que eu posso faturar, o que eu posso acumular, também fique muito mais claro e mais óbvio, e que, principalmente, eu esteja preparado para isso. Eu gostaria de dar uma sugestão para todo mundo que faz um curso de ensino à distância, que, ao contrário do curso presencial, o curso presencial era o curso. Quer dizer, que curso você faz? O ensino à distância nos permite fazer cursos. Eu posso fazer quantos eu quiser. Quer dizer, se a gente trabalhava de dia, estudava de noite e não tinha tempo, né? Agora nós temos tempo. Nós podemos escolher o momento. O EAD, principalmente, né, tirou de qualquer pessoa mesmo, a possibilidade de dizer, eu nunca fiz uma faculdade, eu sou pobre, eu trabalho muito, eu sou vendedor, eu viajo muito. Não. Hoje nós temos cursos superiores, pós-graduação, para todos os bolsos, em todos os horários. Mas o que eu queria enfatizar não existem experiências na nossa vida profissional que são desperdiçadas. Talvez alguém faça alguma coisa, vá por um caminho, aprenda uma coisa e diz, perdi meu tempo. Minha sugestão sincera de todo o coração, não diga isso. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego com carteira assinada foi quando eu tinha 16 anos de idade, né, que era que a gente podia ter o salário de menor. E aos 16 anos eu já tinha tido, entre os 12 e os 16 anos, eu já tinha tido 7 empregos diferentes, que na época devia chamar escravidão infantil, mas eu não me lembro disso porque eu jogava bola, tudo, subia em árvore e tudo. Entre essas, né, uma delas foi trabalhar de graça em rádio, na minha cidade, ir lá, trabalhar de graça em jornal, escrever artigo, quer dizer, basicamente, poucos empregos, um era entregar leite, outro era atendente de farmácia, aí eu ganhava dinheirinho, né, ou ganhava remédio grátis, né, ou ganhava mercadoria grátis quando entregava leite. Mas o pessoal da rádio, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, me ensinou a falar. Me ensinou a falar em rádio, me ensinou a falar no microfone. Então eu fiz um curso que eu não sabia que eu tinha feito, e quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar em rádio, a minha querida diretora da CBN, Marisa Tavares, me falou, não, você tem experiência? Eu falei, tenho, sim, senhora. Tenho. Aliás, eu tenho experiência em qualquer coisa que não for ilegal nem imoral, porque eu fiz muita coisa. Eu acumulei esse conhecimento. Hoje, com a trabalhabilidade, além de acumular o conhecimento, existe a possibilidade de aplicar esse conhecimento. Então, eu mencionei o LinkedIn. Termino e já passo aqui para as perguntas que vão fazer. LinkedIn, inicialmente, todo mundo sabe, é uma rede profissional, diferente das redes sociais, que a gente põe foto do cachorro. Essa é profissional. Inicialmente, ela era tremendamente elitista. Quer dizer, quem botava lá a mini biografia era gerente, diretor de empresa. Né? Isso terminou. Isso terminou com as redes sociais, mas terminou principalmente porque nós temos uma geração de boa cabeça.
Eu gosto de procurar no LinkedIn e acho muitas pessoas que estão procurando visibilidade bem no começo da carreira. Gosto muito de ler, tem frentistas, repositores de itens em supermercados, auxiliares de limpeza no LinkedIn. O mais bonito é que quando a pessoa se coloca no LinkedIn, ela diz aonde ela trabalha, do orgulho do trabalho que ela tem orgulho de ser frentista, tem orgulho de ser repositor, tem orgulho de ser lateral. Por quê? Porque eu estou me preparando. Esse é um passo. Que cursos eu estou fazendo, mesmo executando talvez um serviço mais baixo na escala hierárquica da empresa? Bom, por que isso é importante? Porque toda vez hoje que uma empresa vai contratar um funcionário, uma boa maneira de checar, previamente, é exatamente a rede social. Tanto o Instagram, para ver se ninguém escreveu ou colocou uma foto meio indecorosa, mas principalmente a rede social. Eu quero encontrar um auxiliar de limpeza, vou procurar um auxiliar de limpeza no LinkedIn. Alguém satisfeito, alguém que está estudando, alguém que quer progredir. Eu diria que em muitos casos de emprego, o LinkedIn ou qualquer rede social profissional pode funcionar até melhor do que o envio de um currículo não solicitado. Eu acho, não sei quanto tempo eu falei, mas eu tenho esse defeito de falar muito, eu falei 40 minutos, é o que tá. Então, eu me coloco à disposição, se há perguntas a serem respondidas, a gente responde. Eu gosto muito de perguntas, eu não sei quem perguntou, deixa eu puxar eu mesmo aqui para o meio. Eu gosto muito de perguntas, porque as perguntas normalmente nos indicam a direção que quem está nos vendo quer ir. Então, vamos lá. Com quem estou falando? Angelita, é com você. Max, tivemos muitas perguntas aqui no chat, e eu selecionamos algumas, mas assim, eu vou fazer uma pergunta em nome de uma aluna, mas que vai representar várias outras perguntas que são no mesmo sentido, até por conta do momento que nós estamos vivenciando, que é o home office. Então, a Drica Andrade, ela pergunta o seguinte: Max, o teletrabalho é uma tendência e não há como voltar atrás. Como aqueles que ainda não têm acesso fácil à internet, por exemplo, poderão se adaptar a este novo formato de trabalho? Boa pergunta, excelente pergunta. Pergunta de quem estuda na Cruzeiro do Sul. É o seguinte, várias coisas que já vinham acontecendo, o ensino à distância era uma delas, né? Em 2000 nós tínhamos 2%, 2% de alunos matriculados em curso de EAD. Hoje nós temos, não é que eu sei esses números, é que eu perguntei, 27,5%. 27,5%. É claro, quer dizer, não passou de 2 para 27,5 por causa da pandemia. O número foi crescendo ano a ano, na medida que os formandos mostravam como eles eram bons. Né? E aí, a tecnologia permitiu que os cursos ficassem cada vez melhores, as imagens, o som, as apresentações que são feitas. Então, o que a pandemia fez? Acelerou o que talvez fosse acontecer no EAD em 5 anos, aconteceu em 1. A mesma coisa pedir comida no restaurante porque eu não posso sair de casa. Muita gente que não tinha feito isso, ou tinha feito muito de vez em quando, começou a fazer com frequência. O que acontece? Quando acabar a pandemia, vai aumentar a quantidade. Quer dizer, vamos parar de ir em restaurante? Claro que não, nós vamos voltar em restaurante porque nós somos seres gregários, né? Gostamos muito de ir a restaurantes. O home office já existia. Eu fazia home office em 1998. Eu trabalhava numa empresa e tinha um dia por semana de home office, que eu combinei com o meu presidente. Ele falou, você fica em casa, né? Ninguém te incomoda, você não incomoda ninguém. Então já era uma tendência que a gente estava vendo, que funcionários, que a gente não precisava da presença física todos os dias, podiam trabalhar em casa. Acelerou-se também com o tempo. Antes da pandemia, a gente já tinha, se eu não me engano, 3 milhões de pessoas trabalhando em home office, mas boa parte delas também era de autônomo, né? Não eram funcionários da empresa. Aí, com a pandemia, vem home office caseiro. Eu tenho feito muitas apresentações para empresas. Então, respondendo a essa boa pergunta que foi feita, tenho feito, sempre pergunto do home office, não, estamos em home office, às vezes quase todo mundo, a não ser que tenha uma linha de produção que exija a presença física. As pessoas falam, mas eu só falei com uma empresa que disse estamos 100% em home office e vamos continuar depois da pandemia em home office.
Essa empresa tem, por exemplo, psicólogo 24 horas por dia. Quer dizer, se alguém em casa tiver um momento de depressão porque está sozinho, trabalhou a vida inteira, liga, psicólogo, atendimento psicológico. A própria empresa tem uma equipe tecnológica que vai à casa da pessoa para ver se o cabeamento está certo para a internet. Se o computador é o mais apropriado, se não é, há um financiamento ou paga uma boa parte, porque na verdade vai ser propriedade do funcionário. Há também uma lista de qual é o local na sua casa em que você deveria ter o seu escritório de home office. Até como se vestir. Uma coisa que eles aconselham é, vista-se como se você fosse trabalhar. Isso te dá a impressão que você está trabalhando em casa. Se você vai levantar e trabalhar ali de pijama, chinelão, bermuda, sabe, esse tipo de coisa, né? A tua atenção é que talvez você não esteja trabalhando tanto. Relacionamento com a família, com animais domésticos. Então, tudo isso, né, precisa ser resolvido pelas empresas que querem ter boa parte dos seus funcionários trabalhando remotamente. Então, as pessoas que fizeram a pergunta, a resposta simples é, se com a cooperação da empresa, um ambiente onde for feito o trabalho em casa for muito apropriado, a pessoa vai ficar extremamente feliz, até porque ela pode tocar a música que ela quiser durante o expediente sem perguntar para ninguém. Mas eu ainda acho que é uma coisa que precisa ser, daqui para frente, desenvolvida profundamente pelas empresas que querem isso. Bem, Max. Nós temos uma outra pergunta, essa eu achei muito interessante, do aluno Marco César, e ele pergunta o seguinte, Max, você concorda que a EAD estimula a sermos disciplinados, organizados e exige dedicação e gerenciamento do tempo, e isso é um diferencial do profissional hoje em dia? Não só eu concordo, Angelita, como a gente sabia disso quando fazia curso presencial. Não é pelo fato de alguém ter passado 4 anos em salas de aula e ter tirado um diploma de curso superior que a pessoa aproveitou o curso. Eu conheci um monte de gente que matava a aula à vontade, tinha até uma cadernetinha, sabe? Que ficava marcando matéria por matéria, podia ter até 25% de falta, né? Então, estava lá, quando é que você está? Estou com 23, então dá para faltar mais uma. Então, ele estava mais preocupado em faltar, mais preocupado em colar na prova, mais preocupado em passar com a nota mínima que fosse exigida. Essa pessoa não se pode dizer que aproveitou o curso. Então, as pessoas que fazem EAD, tem gente assim, que está fazendo o curso porque, eu acho moleza estudar em casa? Tem. Nós não somos, assim, uma raça perfeita, nós, a humanidade. Sempre tem algum que se sacrifica mais, outro que quer sacrificar menos, um que é mais esperto que o outro. Porém, o que o EAD exige é disciplina pessoal, porque não tem o professor. Se eu quero enrolar, eu estou enrolando quem? Estou enrolando a mim mesmo. É isso. Eu estou enganando alguém, não? Estou enganando a mim mesmo. Então, as pessoas com as quais eu converso, que fizeram o EAD, elas me falam do que elas fazem e que não se fazia em faculdade. Em faculdade a gente tinha o trabalho e ia pesquisar na biblioteca, né? Hoje as pessoas pesquisam. Então, apareceu um termo novo, né? Opa, sabe? Vai no Google e pesquisa, entende. Sabe, que livros. Hoje é possível ler livro de graça. Então, as pessoas, elas conseguem com o EAD criar em torno do que é passado através da tela, praticamente um curso de aperfeiçoamento junto com o EAD. Essas pessoas vão se dar extremamente bem na vida, principalmente por esse espírito, sabe, de eu querer ser o melhor. Não importa o que ela vai fazer, esse espírito vai ter, e é um soft skill, vai ter um papel fundamental na trabalhabilidade. Exatamente, nesse sentido que você falou, o pensamento crítico, né, porque até a própria tecnologia hoje faz com que a gente acredite em tudo que a gente lê, ouve, e não para raciocinar e refletir sobre se realmente é, por que é, e o pensamento crítico também é um ponto importante aí que colabora, né? Posso acrescentar uma coisinha, Angelita? Claro.
Você mencionou pesquisa, eu sei que todo mundo faz pesquisa. Uma coisa que eu aprendi a fazer, e eu recomendo, é pesquisar a pesquisa. A gente recebe pesquisa assim, e bate o olho e diz assim, 75% dos funcionários brasileiros estão com, sabe, alguma coisa. Aí eu falo, pera um pouco, 75%? Estão com depressão, por exemplo, 75% das pessoas depressivas. Eu, quando fazia palestra presencial, eu falava para a plateia, falei, escuta, 75% das pessoas estão depressivas. Vocês estão num grupinho de 4 aí, se você não é depressivo, os 3 que estão ao teu lado são, hein? Cuidado com eles que eles vão te morder. Mas o que é que eu faço? Toda vez que eu vejo isso aí, eu vou procurar pesquisa do instituto, e normalmente é o nome do instituto que nós nunca vimos na vida. Aí eu vou procurar na internet quem é esse instituto, onde fica, o que é que ele faz. O que normalmente eu descubro, Angelita, é que quem publicou aquilo, e na internet você sabe que as coisas são repetidas com uma facilidade enorme, principalmente se o número chama atenção, mas quem publicou aquilo é alguém que está vendendo uma consultoria sobre aquilo. Não tem lá quantas pessoas foram entrevistadas, quer dizer, não tem a base científica da pesquisa. Então, eu diria até que de cada 10 pesquisas que eu vejo que me chamam a atenção, 8 eu descubro que está meio falseado. Então, recomendo isso, desculpe te interromper, recomendo isso para todo mundo da Cruzeiro do Sul. Muito bem. Uma outra pergunta, e isso reflete também a realidade de muitos alunos nossos, é do Fabiano, ele faz o curso de logística, e ele fala o seguinte, Max, o que você recomenda para alguém de meia idade, 42 anos, que está se formando só agora? Existe chance de concorrer com os jovens de 25 anos e obter sucesso profissional? Sim, sim. 45 anos. Eu diria que o nosso querido aluno, vou chutar que ele começou a trabalhar com 18. É uma boa idade, né? Eu comecei com 15, ó. Eu vou dizer que ele começou com 20, viu, Angelita? Porque é mais fácil fazer a conta. Então, se ele começou com 20, ele trabalha há 25 anos. Há 25 anos. Eu diria que ele tem mais 25 anos, no mínimo, de carreira. No mínimo. Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou. Porque a aposentadoria é um desastre. Porque as pessoas estão vivendo muito mais e estão tendo um vigor, uma disposição que gerações anteriores não tiveram. As pessoas, a Previdência Social quebrou no Brasil, porque quando ela começou, a pessoa pagava a Previdência até os 45 anos de idade e morria entre 52 e 55. Então sempre entrava mais dinheiro do que saía. Agora o pessoal está morrendo com 104. Então a Previdência quebra, não entra dinheiro e tem muita gente recebendo. Até o termo terceira idade ficou meio fora de moda, né? Melhor idade ficou pior ainda. Quer dizer, melhor idade é quando eu tinha 18 anos, quer dizer, não é quando eu tenho 60. Mas essa é uma geração que vai continuar no mercado de trabalho, principalmente os jovens, né? Até os 80 anos, porque vão viver sempre e tanto. Então, sim, existe a possibilidade, com a formação, eu diria que uma bela maneira é usar sua rede social para informar que você está se formando com 44 anos. Em tudo quanto... Você pode pedir para entrar na rede de um monte de gente, né? Então, pedir para entrar na minha, por exemplo, entrar na minha. E aí começa a divulgar, todo dia escreve uma coisinha. Não, quer dizer, não é só estou te seguindo. Seguidor é em rede social de amigos. Rede profissional é expressar opinião, para o mundo saber o que eu penso. Então, todo dia, eu, aos 40 e tantos anos, recém-formado em logística, vou escrever, preferencialmente num grupo ligado à logística, que eu estou à disposição, que eu estudei, o que é que eu fiz, quais são meus planos para mim mesmo. Elogiar sempre, muito importante em LinkedIn. Alguém escreveu alguma coisa, clica, elogia, porque quem escreveu e é elogiado gosta. Todos nós gostamos de ser elogiados. Todos nós gostamos. A gente fala, eu a vida inteira gostei. Eu tinha um chefe que falava assim, Max, você prefere um elogio falso ou uma crítica sincera? Eu falei, claro que eu prefiro o elogio falso.
Porque criticar só vai de qualquer jeito. O elogio é que está faltando aqui, ninguém elogia ninguém. Então, sim, né? Criar esse contato através de ferramentas que hoje existem para quem tem 40 anos e que não existiam há 20 anos. Ai, que maravilha se formou aos 40 anos agora e não em 1990. É verdade. E faça mais cursos. Não para. Muito bom, excelente dica, né, professores que vejam que rede social não é só, principalmente LinkedIn, a gente está lá de forma passiva, mas contribuir aí com conteúdos que sejam relevantes. E aí, uma outra pergunta, falando do seguinte, é o do Valdeci Arruda Faustino, ele fala assim, Max, o mercado atual exige grande versatilidade e polivalência do profissional, além de um perfil sem fronteiras. O que você acha disso? Bom, eu acho que se ele tiver soft skills, está salvo. Voltando, me permitam citar um bom exemplo, porque eu estou bem a par dele, que é o meu mesmo, né? Eu me formei em administração. Todo mundo sabe, a administração não é o curso que ensina com profundidade uma determinada técnica. A administração ensina como várias coisas dentro de uma empresa funcionam, mas, por exemplo, aprendi em administração, eu tinha uma aula, tinha uma matéria de direito, mas eu não tenho a mínima condição de ficar discutindo com bacharel em direito. Aprendi contabilidade, mas não dá para discutir com quem é técnico ou formado em curso superior de contabilidade. Eu trabalhei em empresas que tinham equipamentos, que tinham máquinas, que comecei a trabalhar em área industrial, eu trabalhava na fábrica. O curso que eu fiz me ajudou porque eu tinha conhecimentos e sabia falar um monte de coisa interessante. Mas, basicamente, o que me ajudou muito foi o que hoje nós chamamos de soft skills e trabalhabilidade. Eu comecei na área industrial, passei para a área de sistemas, e fui para a área de vendas, são 3 áreas completamente diferentes. Então, por quê? Porque eu me interessava por elas. Eu estava na fábrica, eu ia perguntar para o vendedor, saía com ele, como é que ele fazia, como é que ele vendia. Estava interessado em perguntar para o pessoal de sistemas, entender os equipamentos que a gente tinha, então eu pude pular de uma área sem muito problema. Hoje isso é perfeitamente possível, altamente recomendável, e eu diria até... Faustino, o sobrenome do moço que fez a pergunta, eu diria até que corre-se o risco de que daqui a 10 ou 15 anos, isso vai ser essencial, vai ser quase obrigatório. Então é melhor começar já. Aprende bastante coisa, mas principalmente essa coisa de interpessoal. Quer dizer, como é que eu me relaciono, como é que eu sou recebido, como é que eu sou ajudado, como é que eu sou gostado. Isso é importante. Se a gente não ensina tão facilmente no curso. Muito bem. Vamos mais uma pergunta do Gilson Alves de Almeida, e ele fala o seguinte: qual é o maior desafio e dica para um novo profissional diante de um mercado de trabalho cheio de profissionais já graduados? Qual é a dúvida dele, Angelita? Ele acha que só com o diploma não vai ser suficiente? O que é? O maior desafio e uma dica para quem vai estar se tornando um novo profissional que está concorrendo com profissionais que já são graduados e já estão no mercado de trabalho. Acredito eu que esse aluno ele esteja iniciando no mercado de trabalho, né? E também é uma realidade, aí eu falo como professora na sala de aula, que os alunos acabam também até perguntando muito para mim, no sentido de que as empresas exigem, às vezes, muitas experiências de alguém que está terminando a graduação agora e que está começando agora. Sim. E aí, como é que ele se destaca diante disso? Deixa eu puxar outro quadrinho que eu tinha aqui, que não deu tempo de eu falar, Angelita. Uma vez, numa empresa que eu trabalhei lá, Recursos Humanos fez uma lista de coisas do que a gente queria na hora de contratar uma nova pessoa. Eu vou ler rapidinho, não tem importância que alguém lembre ou não. Qualquer funcionário, hein?
Liderança, habilidade de comunicação verbal e escrita, resolução de problemas sem causar conflitos, ética, flexibilidade, adaptação, autodesenvolvimento, capacidade de negociação, resiliência, equilíbrio emocional e atitude positiva. Aí eu falei para o nosso diretor de recursos humanos, falei, sério? Isso é o que nós vamos exigir. Falei, Roberto, se a gente exigir tudo isso, nós temos que mandar metade da empresa embora, porque não tem ninguém aqui dentro, incluindo eu e você, que tem tudo isso. Então, o que acontece? As empresas pedem muito. Elas pedem muita coisa, mas é o tal negócio, né? Vamos pedir o máximo, mas vamos admitir o melhor candidato. Quando o candidato entra, não importa com quem ele está competindo, qual é o grande diferencial? Resultado. A primeira coisa que a empresa avalia é quem traz os resultados acima do esperado. Tem uma meta, bate a meta. Tem um tempo para fazer, faz mais rápido. Essa é a primeira. Segunda, hierarquia. Hoje nós estamos falando, não existe mais diferença entre chefe e subordinado. Claro que existe. Quer dizer, qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer governo que não tem hierarquia, desaba. A hierarquia é fundamental. É preciso ter essa... Quer dizer que o que está em cima é melhor do que está embaixo? Não. Mas ele recebeu da empresa uma procuração temporária para exercer um cargo de liderança. Portanto, deve ser respeitado. Marketing pessoal, que significa eu vou ajudar todo mundo, mas não vou ficar fazendo propaganda do que eu faço. Eu vou deixar que as pessoas percebam que eu estou querendo ajudar, que eu estou aqui para colaborar, que eu não quero falar mal de ninguém, que eu não sou invejoso, que eu não sou puxa-saco, todas essas coisas, soft skills. Então, com isso, aquela diferença inicial que é eu tenho um curso que você não tem, ou eu fiz o curso antes do que você, ou eu trabalhei num lugar que você não trabalhou, essas coisas que eu acabei de mencionar começam a fazer diferença em empresas muito rapidamente. Não, o mais importante é não tenha medo. Não tenha medo. Eu posso lhe assegurar que eu trabalhei com milhares de pessoas na minha carreira. Eu trabalhei começando no primeiro degrauzinho lá embaixo, que a gente tinha que usar crachá, que tinha macacão, jaleco, né? Cheguei no topo das organizações, conheci muita gente e nunca conheci alguém absolutamente genial, incluindo eu mesmo, óbvio. Todas as pessoas, todos nós que trabalhamos em empresas, nós sabemos fazer uma ou outra coisa muito bem feita. E quando nós fazemos isso, né, nós aparecemos para a empresa. Uma coisa que eu mudei nas empresas, quando eu comecei a mandar alguma coisa, era o seguinte, tinha avaliação de desempenho. Então tinha lá, pontos fortes do candidato, tinha lá 3 pontos fortes. Aí tinha pontos fracos, que depois passou a chamar, com o politicamente correto, passou a chamar pontos a melhorar, né? Oportunidades de melhoria. E aí, então, o que a gente fazia, né? Parabéns, esse aqui, 3 pontos fortes. Aqui você tem meia dúzia de pontos para melhorar. Então, nós vamos pagar cursos para você melhorar. E eu falei, não vamos não. Nós vamos pagar cursos naquilo que ele é forte. Porque foi por isso que ele chegou aonde chegou. Foi exatamente pelos pontos fortes, não foi pelos pontos a melhorar. Nós vamos pagar um curso de aperfeiçoamento, alguma tecnologia que ele precise aprender, vamos para curso de liderança, seja o que for. Mas eu quero que ele seja o mais forte possível. Aí alguém me falou, mas e os pontos a melhorar? Eu falei, esse é problema dele. O emprego é nosso, a carreira é dele. Se ele acha que ele tem que fazer alguma coisa que vai ser útil para a carreira dele, nós já dissemos quais são os pontos que ele precisa melhorar. Então, ele precisa investir nele mesmo. E nós não... Então, para mim, o mais importante era explorar ao máximo os pontos fortes que cada um tinha. Todos nós temos. Acreditem em mim. Às vezes nós ainda não demonstramos, mas nós somos muito bons em alguma coisa. E bons em pelo menos outras 2. Mais ou menos em 5 ou 6. Ruim em 4 ou 5. As boas nos levam para cima. Resultados. Muito bem, focar aí nos pontos fortes. Max, temos várias outras perguntas, mas infelizmente a gente não consegue responder a todos. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos alunos. Eu queria, de coração, agradecer por todos terem nos acompanhado.
toda vez que eu falo para quem está no começo da carreira, quer progredir, eu sempre lembro de mim mesmo, quando eu comecei, e que não tinha ninguém que falava. Não tinha uma revista de negócios no Brasil, não tinha uma coluna em jornal que dizia para alguém que está começando ou que se formou qual é a melhor maneira dele progredir. A gente não sabia o que era a inteligência emocional, marketing pessoal, nem network, nada disso. Era um tal de dar cabeçada. Então, é para mim uma alegria, um prazer enorme, enorme, acreditem em mim. É emocionante até poder transmitir o que eu transmiti. Tudo o que eu falei é verdade absoluta? Claro que não. Tudo o que eu falei é a minha opinião baseada na experiência que eu tive. Experiências boas e não tão boas. Porém, cada um vai ter que tomar as próprias decisões. Então é bom ouvir gente como eu, ouvir gente que não é como eu, que fala o contrário do que eu falo, para juntar várias coisas, conversar com professores, com colegas e, enfim, tomar a decisão mais apropriada. Queria agradecer, Angelita, você foi ótima, Regina também, e ao Arthur e a Viviane que contribuíram aí com Libras. Legal, viu, Viviane? Libras é uma coisa que também era dificílimo encontrar, e uma geração descobriu, opa, isso é muito importante, muito importante. Tem bastante gente fazendo isso. Agora, olha que legal, eu tenho meu emprego, eu estou trabalhando, estou feliz. Posso aprender Libras? Devo. Por quê? Trabalho habilidade. E se eu trabalhar em empresa que o dono é surdo? Sabe, qualquer coisa que mostre, ou se eu vou participar de um evento, falei, puxa, não tem ninguém que faz a interpretação em Libras? Não tem, pô, posso ir lá fazer. Então, são exemplos que nós estamos vendo na tela e que talvez ninguém tenha pensado, eu também posso fazer isso, mas sim, vocês podem fazer isso e podem fazer mais um monte de coisa. Então, obrigado pela atenção. Quando eu disse surdo, eu quis dizer deficiente auditivo. As palavras mudam e nós temos que nos adaptar a elas. Obrigado, então.